Mateus 14, versículo 30. Versículo 30 diz assim: reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Vamos ler mais uma vez? 1, 2, 3, todos juntos. Vamos ler na tela que a gente lê igual. 1, 2, 3. Reparando, porém, aleluia. Este texto é uma passagem que acredito que a maioria de nós a conheça. Os discípulos estão num barco e há ventos fortes, e por causa do vento, as ondas fortes, e os discípulos estão à noite em grande aperto, estão com medo, o medo toma conta deles. De repente, eles olham assim, uma certa distância, no meio do mar da Galileia, e eles veem uma pessoa, literalmente, andando em direção a eles. Altas horas da noite, eles veem, acham que é um fantasma, fruto da cultura popular. Mas os apóstolos ainda estavam impregnados de pensamentos, doutrinas, ensinamentos do mundo. E esse foi um deles. Eles disseram: é um fantasma, é um fantasma. Mas de repente alguém reconhece e diz: não, não é um fantasma, aquele lá é Jesus. E Jesus se identifica para eles. Ou talvez ele tenha dito: nossa, se é Jesus andando sobre as águas, e ele andou de fato, eu também posso. E Jesus disse: Pedro, vem. Isso está no versículo de número 29. E ele disse, e Jesus disse: Pedro, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. E Pedro anda sobre as águas, e Pedro vai em direção a Jesus. E no meio do caminho, então isso denota que não era perto, ele vai se maravilhando sobre aquela palavra de Jesus. E Pedro, vivendo o sobrenatural naquele momento, ele vai andando como eu estou andando aqui nessa plataforma. Ele anda sobre as águas, e ele vai andando ali, mas de repente ele começa a observar o vento, ele começa a observar o vento forte, as ondas, e ele sente medo. Ele sente o quê? Quando Adão peca, o primeiro espírito que entra em Adão é o espírito do medo. Então Pedro sente medo, e quando ele sente medo, ele sai dos domínios da fé e entra no domínio dos sentimentos, das emoções. Ele entra no domínio do físico, do que os olhos veem, do que as mãos apalpam, do que os ouvidos ouvem. Ele vem para o mundo que nós nascemos e fomos treinados a viver nele. Se você viver pelos seus sentimentos, você terá grande problema de viver pela fé. A fé, ela não ignora por completo os sentimentos, a razão, muito pelo contrário. Mas a fé tem uma maneira, uma forma de agir bem diferente de tudo isso. A linguagem de Deus é a fé. A linguagem que o mundo espiritual ouve é a fé. Se um piloto de avião, por exemplo, quiser dirigir a sua aeronave baseada nos sentimentos e naquilo que ele vê, ele vai ter grande problema. Minutos depois da decolagem, quando ele passar por um nevoeiro, ele já vai perder o controle, e é bem provável que o avião caia. Se você estiver dentro do avião, e quando ele for dar aquelas instruções que você já sabe de segurança, coloca o cinto, não sei o que, se cair, você faz isso, e ele disser: hoje nós vamos voar sem os aparelhos, sem os instrumentos, nós vamos voar pelo meu sentimento. Provavelmente você vai falar: eu, hein? Vou descer agora. Você vai dar um jeito de descer, porque você não vai confiar. Mas ele vai pelos aparelhos, pode estar visibilidade. Tem um irmão aqui que ele trabalha com aviões, ele conserta, e ele mandou para mim uma foto semana passada, dizendo de um pouso que foi feito 100% com os aparelhos, visibilidade zero,
não dava para ver nada. Então você estava naquele nevoeiro até tocar no chão. E foi filmado de dentro da cabine. E ele só pousou porque os olhos dele estavam no aparelho. E não nos sentimentos, não na natureza, não no que ele via. A vida de fé é mais ou menos assim. Nós precisamos lançar nossos olhos completamente nas promessas de Deus. E alguém disse assim para mim: as promessas de Deus ainda valem. Eu disse: ainda não, elas sempre valerão. Ela vale hoje, vai valer amanhã, e valeu no passado. A palavra de Deus não muda. A gente quer viver como crente, mas a gente vive falando aquilo que a Bíblia não fala. A gente vive compartilhando às vezes é o que a Bíblia não compartilha. E por isso que a Bíblia diz: renove a sua mente com a palavra. A gente fala pelos sentidos, pelos sentimentos, pelo que vê, e a gente costuma se respaldar e dizer: pastor, o senhor não sabe que isso aqui é a realidade? Eu disse: claro que eu sei que é a realidade, mas a realidade muda, a palavra de Deus nunca muda. A realidade de ontem não é a mesma hoje, e a de hoje não será. Aliás, o mundo está numa transição violenta, em todos os sentidos, de valores, costumes e modo de vida mesmo. O mundo está mudando, você já sabe do que eu estou falando. Nossa geração tem experimentado pandemias e tantas outras coisas, uma agressão ao sistema da família, aos valores, aos princípios da palavra de Deus, e o mundo está em mudança, mas nós somos o povo da fé. Nós temos um livro que demorou mais ou menos 1600 anos para ser escrito, amém? Por 40 pessoas, o livro que mais demorou a ser escrito é a Bíblia. O livro que demorou 1600 anos, Deus usou pessoas diferentes, de épocas diferentes, de idades diferentes, de profissão diferente, para escrever este livro. Deus usou boiadeiro, Deus usou padeiro, Deus usou pastor, Deus usou médico, Deus usou governo, Deus usou tanto pescador, Deus usou tanta gente. Mas Deus nunca usou uma pessoa que foi escolhida pelo homem. Foi o próprio Deus que olhou para a humanidade e disse: você, Davi, Ezequiel, Deus escolheu. Havia a escola de profetas no tempo de Elias, no tempo de Eliseu, em várias oportunidades da Bíblia havia escolas de profeta, mas Deus nunca escolheu uma pessoa da escola de profetas para ser um arauto, um escritor da Bíblia Sagrada. A Bíblia foi escrita sim por homens, mas ela foi ditada por Deus. Deus é a fonte de inspiração. O Espírito Santo testifica. Passará os céus e a terra, mas a minha palavra não há de... A gente tem dito, e vou repetir: se daqui 1000 anos a igreja não tiver sido arrebatada, a igreja vai estar firme e forte. E é provável que o YouTube, o Google e outras mega empresas já não existam mais daqui a 1000 anos. Mas a igreja, você esteja certo, que ela continuará existindo enquanto Deus não a levar aos céus. Nossa fé é uma fé viva. Nós vivemos por fé. E é uma fé autêntica, dinâmica. É uma fé renovada diariamente pelo Espírito Santo de Deus. Nossa fé não é algo que foi plantado no nosso peito e abandonado. Não, Deus ainda nos deu o Espírito Santo. E Deus nos mostrou o caminho, Deus nos ensinou como alimentar a nossa fé e viver essa vida, desfrutar o máximo dessa vida, mas viver cheio de Deus todos os dias. Nosso Deus não é um Deus pequenininho, que caiba numa igreja, numa religião, num conceito, na cabeça de um homem. Nosso Deus é o Todo-Poderoso, não dá para medir. É um Deus que é Pai, que quer o melhor para os seus filhos. É um Deus que pode tudo. Alguns acham que Ele pode, mas agora não pode mais, ou seja, parou de fazer. Há muitas pessoas que limitam a Deus. Se você for no capítulo 13, põe na tela, versículo 58. Jesus está na sua terra. Jesus está onde? Na sua casa, na sua terra, na sua cidade, no meio do seu povo. E Ele está operando milagres. Mas de repente, as mãos de Jesus são amarradas, a boca de Jesus é fechada,
E a Bíblia diz assim: e não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Na sua própria terra, eles ficaram olhando com os olhos humanos, e não com os olhos espirituais. Eles limitaram a Deus. Então Jesus disse: eu queria fazer muito milagre, mas vocês ficam falando, mas ele não é o filho de João, de José? Ele não é o filho de Maria? Seu irmão não se chama Tiago? Olha lá as irmãs dele. Eles ficaram racionalizando a própria fé. E diz a Bíblia que Jesus quis fazer e não fez. Há uma expressão que diz não pôde. No grego há uma expressão que diz não pôde, não conseguiu, por causa da incredulidade deles. Jesus nunca foi na casa de quem o rejeitava. Jesus só ia na casa de onde ele era querido e convidado. Ele se relacionava com todo mundo, mas a sua intimidade era para aqueles que o buscavam, para aqueles que queriam dele. E nunca desprezou uma pessoa que chegou com sinceridade pedindo: Senhor, me abençoa, Senhor, me cura, Senhor, liberta minha filha. Nunca. Sempre estendeu a mão. E o mesmo Jesus que estendeu a mão, estando aqui nessa terra, porque Deus permitiu a Jesus, escute, Deus permitiu a Jesus viver entre nós. A primeira menção a Jesus está em Gênesis, quando Adão peca. Deus mata um animal, o próprio Deus mata um animal e pega a pele daquele animal e houve derramamento de sangue. Ali a primeira menção. A segunda está em Gênesis 2,15, quando Deus olha para Satanás e diz assim: o filho dessa mulher que você persuadiu a pecar, o filho dela, você vai morder o calcanhar dele, mas ele vai esmagar a sua cabeça. Jesus apontava para um futuro há 2000 anos atrás. E falando de Jesus, Deus permitiu, Deus, a própria semente de Deus, não do Pai, mas a de Deus, foi posta no ventre de Maria. O sangue do próprio Deus, se podemos dizer. Porque na gestação o sangue da criança não se mistura com o sangue da mãe. A criança vai sendo formada ali em toda a sua formação, completamente independente, a não ser a nutrição. O sangue de Jesus foi puro. Jesus não teve pecado. Quando o homem pecava no Antigo Testamento, ele fazia um sacrifício. Ele comprava um bode, comprava uma ovelha, um boi, uma rolinha, entregava na mão do sacerdote, o sacerdote matava, aquele sangue se derramava, e através deste ato, o homem tinha perdão dos pecados. E alguém pode dizer, mas por que tinha que ser assim? Isso aí você fale com Deus, porque Deus escolheu assim. A Bíblia diz assim: pode o vaso perguntar ao oleiro, por que me fizestes assim? O oleiro faz o vaso do jeito que ele quer. Deus, na sua soberania, escolheu dessa forma. Então se derramava o sangue, e aí a oferta era aceita, e o homem ia embora perdoado. Agora Jesus vem e diz: eu tenho que resolver o problema de toda a raça humana. E Jesus vai e se sacrifica na cruz do Calvário. Jesus entrega a vida dele voluntariamente. Jesus passa pelo que ele passou, e o sangue de Jesus derramado ali, em todo o Antigo Testamento, Jesus aparece. Em todos os textos de redenção, você pode ver a imagem de Jesus. Quando Isaac ia ser sacrificado, Isaac falou: onde está o cordeiro? E Abraão respondeu: meu filho, Jeová Jirê, Deus proverá para si um cordeiro. Ali já estava apontando para Jesus, o cordeiro que substitui, o cordeiro que morreu em seu, em meu, em nosso lugar. As pessoas não vão para o inferno é real. Quando a morte chegar, só há dois caminhos: o céu ou o inferno. Pode espernear, pode pular, pode não gostar, mas só há dois caminhos. Eu já te disse que eu fui para Jerusalém uma vez, investigar a Bíblia Sagrada. Eu queria saber, na minha juventude, naquela época. Hoje não precisa mais, hoje você tem livros e tal. Mas eu queria saber. Quando eu ensino para vocês, eu quis saber. Porque os espíritas dizem que o livro deles, de Kardec, é o verdadeiro. Os católicos
os muçulmanos. Aliás, a Bíblia do católico é praticamente a mesma, com exceção dos 7 livros apócrifos. Mas cada um diz que a sua é certa. E eu falei, por que a minha que é certa? Será que não é a dele? Será que não é a outra? Será que não é aquela? E eu comecei a fazer uma pesquisa científica, dedicada. E não foi de um mês, nem de um ano. Foi de vários tempos, anotando, escrevendo. E o Espírito Santo foi me mostrando muitas maneiras de que essa Bíblia é a palavra de Deus e só ela e mais nenhuma. Ele não defendeu a igreja A, nem a igreja Batista, nem a B, nem a C. Ele falou sobre as Escrituras Sagradas. Esse é o livro que mais foi perseguido. Aqui no Espírito Santo já foi feita fogueira com esse livro, em Mantenópolis, Mantena. Aqui no interior, em São José dos Campos, aqui no estado. Porque a gente fala essas coisas, você pensa que é longe. Não, aqui em São José dos Campos, Calçado, São José do Calçado, foi posto fogo numa igreja. Esse livro foi o que mais foi perseguido durante os anos. É o livro mais odiado de toda a história, não tem outro. É por isso que a China riscou, proibiu a leitura desse livro. É por isso que a Coreia do Sul, se ela achar, eu vi um missionário falando, uma Bíblia do tamanho, eles fazem contrabando de Bíblia para a Coreia do Norte, para a Coreia do Norte, ainda hoje, o país mais comunista, mais terrorista do planeta Terra. Se acharem uma Bíblia na Coreia do Norte com qualquer pessoa, essa pessoa vai ser presa, prisão perpétua, em campos de trabalho forçado, para o resto da vida. Quem está por trás disso? Um livro que só faz o bem. Um livro que não muda. Quando a pessoa fazia o sacrifício, ela ia perdoada. Resolvia o problema do perdão da pessoa, do pecado da pessoa. Mas o problema da atitude, mas o interior não mudava. Depois que Jesus derramou o sangue dele na cruz, você quando pede o perdão dos seus pecados, através de Jesus, você não tem somente o seu pecado perdoado, mas você tem também, aleluia, a força do Espírito Santo para vencer aquele pecado, para vencer aquela situação. A Bíblia diz: passará os céus e a terra, mas a minha palavra... Alguém diz, a ciência é contra a Bíblia. Muito pelo contrário. A ciência, a Bíblia é aliada da ciência. E a ciência tem que aplaudir e andar em obediência a esse livro. Porque todas as vezes que homens, ei irmãos, homens, que se der uma dorzinha no dedo, corre para o hospital desesperado. Homens, que no momento são tão soberbos, tão arrogantes, tão presunçosos, por um mero, ficam desesperados. Toda vez que pessoas assim querem contradizer a Bíblia, eles caem na vergonha. A Bíblia já diz há muito tempo sobre os caminhos dos mares. Há muita coisa que a Bíblia fala hoje que a gente não entende, a gente vai entender depois. Há muita coisa que Jesus falou para os apóstolos, para os discípulos, que eles não entenderam nada, mas depois eles entenderam quando o Espírito Santo veio. Há um tempo de revelação. Deus mostrou muita revelação para Daniel. Ei, Deus mostrou muita, preste bastante atenção. Deus mostrou muita revelação para Daniel. E Deus disse para ele assim: sela, põe um cadeado, porque estas revelações não são para agora. A João da ilha de Patmos, de Apocalipse, ele já mostrou muita revelação e diz: ei, abre o livro, descortina, porque o tempo está próximo. Essa revelação é para agora. Há muita coisa que Deus vai revelando depois. A Bíblia fala sobre os caminhos do mar. Que caminho tem no mar? Caminho do mar? Não tem caminho. Mas eu me esqueci. As marítimas são literalmente caminhos do mar, onde passa o tráfico de navio, onde fluem melhor as embarcações, todo o comércio. A gente não sabe do que está acontecendo, mas milhares e milhares de pessoas morreram essa noite no mundo todo. E outras milhares nasceram. Há um dinamismo em tudo. E Deus vai mostrando. A Bíblia fala que a vida está no sangue. Diga: a vida está no sangue. E a ciência provou isso há muitos anos atrás. Aonde não tiver sangue no seu corpo,
essa parte morre. Se um fio de cabelo do seu corpo inteiro ou da cabeça não chegar sangue, essa parte morre. A vida está no sangue. E eu poderia dar aqui muitos exemplos do que a Bíblia fala e a ciência comprova. A terra, ela tem uma inclinação de 45 graus perfeita, feita por Deus. Se a terra estivesse mais 1 quilômetro para frente, toda a humanidade morreria, os animais morreriam queimados, porque o sol mataria. Se a terra estivesse 1 quilômetro para trás de onde ela está, isso aqui virava um bloco de gelo, não sobreviveria ninguém. E a inclinação que a terra tem, foi feita cirurgicamente, projetada e feita pelo nosso Deus, o Deus da palavra. E essa inclinação permite que a luz solar passe em todo o globo terrestre, enquanto ela gira 1.600 km por hora, é a velocidade aproximada que o nosso planeta está em giro. Se não houvesse poeira, não haveria chuva. Cada gota de chuva tem uma partícula de poeira. Se não houvesse a lua, o mar se tornaria um lixão, não haveria as marés. Diga comigo. Pelo Deus de Abraão, pelo Deus de Isaac, pelo Deus de Jacó, pelo Deus de Israel, pelo Deus de Jesus, pelo nosso Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é digna de toda confiança, mas só que para recebermos os frutos e Bíblia. E a fé às vezes é doida, mas Deus está procurando, aleluia, se posso dizer, doidos, que sejam apaixonados por Ele, aleluia, que sejam cheios do Espírito Santo, homens que vão para as faculdades, para segundo grau, para todas as faixas etárias do ensino fundamental e tudo mais, cheios do Espírito Santo, para as fábricas, para as concessionárias, para a indústria, para todo lugar, homens de Deus lá. Deus não nos quer tirar da Câmara de Deputados, nem do Senado, nem de nenhum lugar. Deus quer pessoas lá, cheias do Espírito Santo, para fazer a diferença. Pessoas que conheçam a palavra, o manual. Quando você precisa de um advogado, é porque você está precisando de acionar a lei. Porque se você for, por exemplo, uma multa de trânsito, se você vai recorrer, e você disser lá naquele manual que recorre, eu não sabia desse radar, eu não conhecia isso, a pessoa que vai julgar lá, ela vai te dar um não de todo jeito, vai mandar a multa para sua casa, e os pontos para sua carteira, normal. Mas quando você aciona um advogado, eu levei uma multa da federal, e eu mostrei o irmão aqui, falei, irmão, eu tomei essa multa aqui, olha, por farol não está ligado, na BR, naquela época que começou. Ele olhou a multa e falou, dá para quebrar. Esse foi o termo que ele usou. Ele é federal, foi que é um colega que fez, mas ele esqueceu desse código, esqueceu desse aqui, não preencheu isso aqui, isso é contra a lei. Tem regra, ele pode multar, ele tem a força da lei, mas tem regra, não é de qualquer jeito. E ele fez a petição para mim, mostrou lá e falou assim, dá entrada nisso aqui que vai anular a sua multa. Você precisa ir de acordo com a lei. Diga aleluia, quem está entendendo? A lei de Deus é a mesma coisa. Quer tocar o sobrenatural? Há muito crente que tem uma vida derrotada. Irmãos, preste atenção. Todo mundo que está aqui, sem exceção, tem um espírito. Dentro de você tem um espírito. Aleluia. O homem é tricotomia que a gente usa na teologia, mas o homem é corpo, alma e espírito. A Bíblia fala também que Deus vos santifique no corpo, na alma e no espírito. Mas todo homem tem um espírito. Quando a pessoa aceita Jesus, o Espírito Santo vem para dentro de você. Efésios capítulo 2. Quem creu em nossa pregação, diz Efésios capítulo 2. Aleluia, diga glória a Deus. Recebe o Espírito Santo, em quem também vós, olha, Efésios 1:13,
depois que ouvistes a palavra da verdade, depois que ouviu o evangelho da salvação, tendo nele também crido, acreditou no evangelho que você ouviu, foste selado com o Espírito Santo da promessa, 14, o qual é o penhor, diga penhor, eu gosto dessa palavra, penhor é garantia, é algo que o próprio Deus penhorou conosco. E preste atenção, quando você vai na Caixa Econômica, eu nunca fui, mas alguns já foram, penhorar uma joia para receber um dinheiro, está precisando de um dinheiro, tem lá uma joia cara, vai na Caixa Econômica e penhora, e aí ele tem um tempo, falou, ó, você tem tanto tempo para buscar, se você não buscar nesse tempo, você perde, nós vamos vendê-la, e vamos pagar a sua dívida aqui, a gente não quer ouro, nós queremos dinheiro, e a gente está penhorando porque o ouro vale mais que o dinheiro, então nós vamos penhorar, e se a joia vale 1.000, eles vão te dar 500, 600, mais ou menos, a proporção só de efeito de exemplo, mas você sempre vai penhorar algo valioso. Sabe o que Deus penhorou conosco? Eu vou encerrar agora, preste atenção, redobre agora que Deus vai falar com você. Deus vai falar só com você agora. Sabe o que Deus penhorou conosco? O que tinha mais valor em todo o universo. Nem no céu tem algo mais valioso, nem nas galáxias, nem nos planetas. Se eu falasse para você dos planetas e das galáxias, você ia começar a aplaudir o Senhor e dizer, Deus é Deus, Deus é tremendo, Ele é o Todo-Poderoso. Nada há no céu, na terra ou debaixo da terra mais valioso do que esse penhor. E aí, Efésios que você está lendo aqui agora, diz assim, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate de sua propriedade. Irmãos, preste atenção, o Espírito Santo está em cada pessoa que aceita Jesus. E quando o Espírito Santo vem, eu vou usar só essa palavra, ele aviva, ele reaviva o seu espírito. Seu espírito é fortalecido e alimentado pelo Espírito Santo de Deus. Ele está aí. Mas a mesma Bíblia que fala isso tudo, em Tessalonicenses ele diz assim, não apagueis o espírito. Todos nós, sem exceção, até as crianças, precisamos de comida para fortalecer. E nosso espírito precisa de comida espiritual. E um dos valores nossos, que a gente perguntou na entrevista, você aprendeu? É o feijão com arroz, é o ar que respira e a comida que come, a água que bebe. É ler a Bíblia e ter tempo de oração. Tempo de oração. Salomão pediu o que a Deus? O que Salomão pediu a Deus? Sabedoria. Deus deu para ele? Ele desviou. Com toda aquela sabedoria, ele desviou-se da presença do Senhor. Muitos creem que ele voltou no final da vida, eu creio também. Tem alguns textos que mostram. Mas ele passou grande parte da sua vida, começou a se envolver com mulheres. E aí, um pecado, um abismo chama outro abismo. A Bíblia diz que quando uma pessoa fica liberta, o Espírito Santo vem nela, e ela fica cheia do Espírito. Mas se ela não se alimentar, o Espírito vai minguando. E aqueles demônios que estavam na vida daquela pessoa, eles foram embora, porque o Espírito Santo quando chega, bota os demônios para correr. Aí essa pessoa não se alimenta, não entra do Espírito. Aquele demônio que estava vem e olha, e fala, olha a casa que eu habitava, está vazia. Diz a Bíblia que ele vai lá e chama 7, é figurado, 7 demônios pior do que ele, e vem e reside naquela pessoa, e o estado daquela pessoa agora é pior do que antes. Você é casa de Deus. Isso aqui é só um lugar que nós temos essa liberdade, todo esse conforto, tá refrigerado, cadeira, bababá. Mas o templo do Espírito Santo sou eu e você. E um dos nossos valores aqui é se alimentar da Bíblia e ter um tempo de oração. A sua carne nunca vai querer, mas seu espírito clama por um momento a sós com Deus. No discipulado é fantástico.
Às vezes você pega uma pessoa que frequenta a igreja há 10 anos. Você diz assim, fale aí um discípulo de Jesus. Ele fala, Moisés. Ele fala, não, Moisés não foi discípulo de Jesus não. Moisés viveu 4.000, 6.000 anos antes. Moisés não é. Tem outros aqui. Você fala assim, fale um versículo. Ele fala assim, 1.000 chegará, 2.000 não passará. Aí você fala, não, isso também não tem na Bíblia. Isso é dito popular. Isso não está na Bíblia. Aí o discipulado segura na mão e começa a ensinar a Bíblia. Mais o complemento da igreja, mais o complemento dos pais. Daqui a pouco nós temos homens que vão ocupar todos os lugares dessa sociedade. As escolas dessa sociedade. As famílias. E nós vamos transformar sabe por quê? Sabe por que tanta luta contra o Brasil? Sabe por que tanto ódio destilado no Brasil e contra o Brasil? Contra a ONU essa semana, querendo intervir, se deixar vai. E tantas instituições internacionais, por quê? Porque o Brasil é celeiro de um grande avivamento no mundo. O Brasil é celeiro de missionários. Sim, irmãos. E nós podemos falar porque nós amamos missões. Então, diz a Bíblia que Pedro começou a olhar as circunstâncias e começou a afundar. Porque ele tirou os olhos de Jesus. Nessa manhã, eu quero convidar você a voltar seus olhos para Jesus. Sabe aquilo que é difícil? Aquilo que é impossível para você? Vai ser envolvido pela atmosfera do Espírito de Deus. E vai ser fácil e vai ser possível. Porque Jesus o fará. A Bíblia diz que tudo é possível ao que? Tudo é possível ao que crê. Pistes, no grego, crer, fé. Pisteontes, a palavra grega para fé, significa crer continuamente. Você não crê só agora que eu estou falando. Você vai embora crendo. E como é que eu vou embora crendo, pastor? Você vai embora tomando posse, pensando. Irmãos, existe uma guerra de palavras. E muitas delas estão dentro da sua mente. Borbulham pensamentos, você não sabe de onde. Pensamentos de morte, suicidas, de enfermidade, pensamentos de doença, pensamentos de pornografia. E geralmente são ruins. Há uma guerra de palavras e de pensamentos. Aliás, imagem é palavra, palavra é imagem. Você fala cachorro, você pensou no cachorro. A palavra cria, a imagem é a atmosfera. E é uma guerra na sua mente. Tem hora que você fala, meu Deus, de onde surgiu esse pensamento? Meu Deus, sangue de Jesus tem poder. Como que se domina isso? Você não deixa a sua mente vagando. Você a enche com a palavra de Deus. Você rumina a palavra. Então como que eu saio crendo, pastor? Vivendo o sobrenatural. Você sai cheio de Deus, cheio da palavra. Sua arma é a palavra. A sua vida é o evangelho. E sabe, irmãos, um dia Jesus há de voltar para buscar o que Ele deixou com você, em sua propriedade. Ele vai voltar para buscar o Espírito Santo. E aqueles que tiverem o Espírito Santo serão arrebatados com Ele. Aqueles que morrerem com o Espírito Santo estão selados e guardados para estar com Ele. É como o ladrão da cruz, ele disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Sua vida está na mão de Deus. Ninguém nada tira. Mas você precisa se alimentar, você precisa se posicionar ao lado de Jesus. Você está pensando que essa vida tem o que para você? Isso é só ilusão, pecado, mentira. Uma noite de prazer, uma ida ao motel, uma noite de festa, ou qualquer outra coisa. Não, te falaram mentira, pregaram mentira para você. Disseram que a vida cristã é uma vida chata, monótona, é uma vida sem graça, é uma vida de privações. Mentira! A vida cristã é agitada, movimentada, gloriosa, maravilhosa. Você tem que escolher. Você tem que policiar seu tempo, suas horas, para viver plenamente o evangelho. Sua vida é gloriosa, até na hora que você está dormindo. Aleluia. Ontem o irmão me ligou dos Estados Unidos para contar um sonho que ele teve.
um sonho de revelação. E quando que contou, eu testifiquei na hora, falei, rapaz, isso é Deus falando com você mesmo. Eu fiquei pensando, que Deus é esse que fala até com a gente, até quando a gente está dormindo? Olha que coisa tremenda, onde você se delicia de coisas espirituais. A vida cristã é a melhor vida que um homem pode viver. Aleluia, aleluia. E nessa manhã, quando Pedro quis andar pelos sentimentos ou pelo aquilo que ele pensava, ele afundou. A gente sabe que o Espírito Santo não é a força. A gente sabe que ele é o Todo-Poderoso, mas ele não é a força. O Espírito Santo é uma pessoa. É uma pessoa que tem vontade, tem sentimento, sente ciúme de você. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúme de você. Quem é pai aqui, levanta a mão, por favor. Você sente ciúme do seu filho? Você sente falta do seu filho? Às vezes ele viaja alguns dias, você sente falta dele? Quando ele não está, parece que a casa está vazia. Quando eles estão, na hora que eles estão, tem hora que você fala, cala a boca, menino, fala sem parar. Eu tenho um lá que quando chega assim, certo horário, ela dispara. Eu falo, meu Deus, tem que desligar a televisão para dar atenção. Fala tudo, minha filha, agora, porque tudo, não para de falar. A gente ama. Deus também te ama, sente saudade de você, sente falta de você. Tem regras. Se você quer viver o sobrenatural de Deus, Jesus chegou e falou assim, escute isso aqui. Eu não quero, quando Lucas, há anos, agora não precisa mais, mas sempre eu e Lucas tomava muito cuidado com o que se ensinava aos jovens e adolescentes. Eu dizia, não traga essa pessoa para ministrar aqui mais não. Não quero. E aí, não, pode parar. E a gente vai alinhando, porque nós cremos num Deus que exige santidade, mas nós cremos num Deus todo-poderoso. E ele disse assim na sua palavra, olhe para mim. Ele disse assim, se você que é gente ruim, dá boas coisas a seus filhos, quanto mais eu darei a meus filhos aquilo que eles me pediram, o Espírito Santo. Olha o que ele disse. Ele diz assim, eu darei todas as coisas. Nós cremos num Deus poderoso. Nós cremos no Evangelho, irmãos, que olha para frente com expectativa, que não tem medo do amanhã, que não tem medo não, nós olhamos com confiança para amanhã. Nossa vida não está na mão de um homem, de um partido político. Nossa vida está na mão do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Sabe, tem hora que a gente fala, Senhor, você não vai fazer nada não? Mas a Bíblia está cheia dessa expressão, Jacques. Senhor, você não vai fazer nada não? É como se Deus estivesse calado. Ele vai dando corda, mas a qualquer momento Ele vai intervir. Mas a sua palavra sempre vai prevalecer. Deus está nos chamando para viver o sobrenatural. E para viver o sobrenatural, nós precisamos viver o Evangelho verdadeiro. Você precisa renovar sua mente. Não é do jeito que... Não serve para Deus do jeito que você pensa, nem do jeito que você acha que é certo. Para Deus é do jeito da Bíblia. A Bíblia chama um povo de bereano e diz assim, seja como eles. Os bereanos estavam recebendo um ensinamento do apóstolo, e tudo que o apóstolo falava, eles faziam assim, ó, deixa eu ver. Ah, tá certo, confere. Ah, peraí. Confere. Nós temos que viver esse Evangelho, uma restauração dos valores e princípios da palavra. Nosso Deus ainda não, Ele é o mesmo. Nosso Deus não mudou. Não é um evangelho pequeno. Não é, você não está chamando para servir uma entidade, uma gremiação. Você não está chamando para dar a sua vida para um time de futebol. Não, você está sendo chamado para se envolver numa obra eterna. Eterna. Não tem fim. Quando essa vida cessar, o que Deus tem para nós vai continuar. E a gente nem sabe mensurar isso. A Bíblia só diz pelos séculos dos séculos. Querido irmão, Deus te chamou para viver o sobrenatural, para andar sobre as águas, pela fé, para crer. A coisa é tão gloriosa que um dia desse, um tempo atrás, nós estávamos louvando a Deus na igreja assim, e entrou uma mulher cega. E essa senhora entrou com a mão no ombro de um homem. Isso é tão forte. Ela entrou com a mão no ombro de um homem, sentou ali assim mais ou menos no meio.
E eu estava ali, os louvores e tal, aquele louvor, eu estava no louvor naquele dia, cantando também. De repente aquela mulher deu um grito no meio do templo. Ela deu um grito e ela começou a pular e eu parei o louvor. O que aconteceu? Ela dizia só: eu estou enxergando, eu estou enxergando, eu estou enxergando. E eu disse: mas por quê? Ela falou: se eu entrei aqui, olha, essa aqui é da minha família, essa aqui também, essa aqui também. Eu não podia enxergar, agora eu estou conseguindo até ler. Eu falei: então leia. Ela leu. O poder de Deus alcançou ela no meio do povo. No meio do povo, ela conseguiu enxergar. Esse poder está aqui nesta manhã. A glória de Deus está aqui neste lugar nesta manhã. Você precisa acessá-lo pela fé. O poder de Deus está aí na sua casa agora. Você pode abrir a sua boca e profetizar. Aleluia. Aleluia. Nesta manhã, querido, eu quero orar por você, para que você se posicione em viver o sobrenatural. E o primeiro passo é aceitar Jesus. Primeiro passo para viver o sobrenatural é entregar sua vida a Jesus Cristo. A partir daí, você vai experimentar o que você nem imaginou. Vai ter luta, tem sofrimento. A Bíblia diz assim: muitas são as aflições do justo, mas de todas elas Deus nos livra. Não fale só a primeira parte do versículo. Tem gente que só fica na primeira parte. A vida tem muita luta, a vida tem muita prova, a vida tem mesmo, irmão. Mas a Bíblia diz que de todas elas Deus nos livra.